Olá, crianças! Estamos começando mais uma apostila, nossa 20ª apostila. Lembrando que todo início de material de estudos nós temos que completar o cabeçalho com o nome completo de vocês, o nome do professor ou professora da sua turma e o quinto ano que vocês estudam, se é o quinto ano A, B ou C. Lembrando que as nossas videoaulas estão disponíveis no canal da Secretaria Municipal de Educação de Sengés, onde vocês podem acompanhar todas as explicações feitas por nós, professores, sobre o conteúdo que vocês receberam aí na casa de vocês, certo? Essa apostila ela é referente à data 21 de outubro a 27 de outubro. E hoje nós iniciaremos a aula 1 com a disciplina de matemática. Vamos lá? Então, atividades. Nós havíamos trabalhado na apostila anterior sobre porcentagem. Hoje nós vamos continuar com alguns exercícios. Vamos à leitura então. Número 1. Márcia economizou o mês inteiro para fazer um passeio com seus amigos da escola. Eles foram assistir a um filme no cinema da cidade. Certo? Letra A. De acordo com a imagem ao lado, qual porcentagem da mesada Márcia gastou? Agora nós vamos para a imagem ao lado, onde está a Márcia com os amigos dela, e diz o seguinte: oba, gastei somente metade da minha mesada. Então, a questão está pedindo o seguinte: de acordo com a imagem ao lado, qual porcentagem da mesada Márcia gastou? Se eu estou trabalhando com metade, né? Eu sei que o todo da porcentagem é 100%. Qual é a metade, então, de 100%? Olhem na lousa com o professor. Então, a metade em fração é representada desta forma. 1 sobre 2, certo? E na forma de porcentagem, se o todo é 100%, a metade é 50%, certo? Voltando para a apostila, então. Letra B. Sabendo que Márcia ganha R$30 de mesada, quanto ela gastou da mesada? Então, pessoal, qual é a metade? Né? Ela gastou só metade. Então, qual é a metade de R$30? Certo? Só vocês fazerem a divisão lá. 30 por 2. Pegar o número 30 e dividir pela metade. Então, qual foi o valor que ela gastou? Coloquem a resposta no espaço aí. Lembrando que como nós estamos trabalhando com o sistema monetário também, a resposta tem que ter lá o R e o cifrão, ok? Continuando. Número 2. É comum lojas fazerem promoções e oferecerem descontos em seus produtos para aumentar as vendas. Um casaco que custava R$150 foi anunciado em uma promoção com desconto de 10%. Veja como o Pedro calculou o valor do desconto. Então, pessoal, observem ali como o personagem dessa questão fez e acompanhem na lousa com o professor. Pessoal, então eu sei que 10% é o mesmo que 1 sobre 10, ou 1/10. Então, eu dividi 150 em 10 partes iguais e tomei uma parte. O professor colocou aqui para vocês conseguirem visualizar o que o Pedro, né, estava falando aí nesse diálogo dele. Então, olha lá. Então, aqui eu tenho o todo, que é 100%, né? Foi dividido em 10 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, certo? Então, o todo, 100%, que equivale a 150, ok? E cada parte dessa aqui equivale a 10%. Como que ele fez essa operação conforme consta na apostila de vocês? Então, 150, né, o todo, dividido em 10, que vai totalizar quanto? 15, pessoal. 150 dividido por 10 é igual a 15, certo? Então, a letra A fala o seguinte: quanto um cliente vai pagar na compra desse casaco na promoção? Então, o casaco era 150. Só que ele teve um desconto de R$15. É como se eu tirasse essa última parte, 10%, né, de 150. Então, tirei R$15. Então, o que vocês vão fazer? 150 menos os 10%, que equivale a 15, ok?
o resultado dessa operação é a resposta número 1. É o valor que será pago neste casaco que está na promoção, certo? Pessoal, agora a letra B. Faça como Pedro e calcule 10% de R$270. Então é como se vocês fizessem igual o professor ilustrou no exercício anterior, né? Pegasse o 270 e dividisse ele em 10 partes. Vão realizar esta operação, 270 dividido por 10. Uma dica para vocês para facilitar o cálculo. O que vocês podem fazer? Como eu tenho um zero aqui e 1 na chave, eu posso cortar os dois, dividir 27 por 1, que vai totalizar o meu valor. Então, 270 dividido por 10, ou 10% de 270, vai totalizar quantos? Finalizem na apostila de vocês e registrem o resultado. Pessoal, número 3. Calcule. Então, nessa atividade, nós vamos trabalhar aí as porcentagens, né? As mais comuns, certo? As mais fáceis de vocês compreenderem, que é as noções de metade e 1/4, 50%, 25%, certo? Então, para auxiliar vocês, o professor colocou aqui, né, algumas demonstrações para facilitar o cálculo. Então, quando eu falar em 50%, eu estou falando em metade, eu vou dividir por 2. E quando eu falar em 25%, eu estou falando em 1/4, então eu vou dividir por 4, que são 4 partes do 100% do todo. Como eu fiz aqui a ilustração. Então, aqui eu tenho o todo, que é 100%, né? Se eu falar em metade, olha aqui, ó, 50% mais 50%, ok? E se eu falar em 25%, né, estou me referindo a 1/4, ó, 25 mais 25, 50, mais 25, 75, e mais 25, 100%. Então, aqui eu tenho duas metades, né, e aqui eu tenho, ó, metade da metade, ok? Então, lá, na letra A, 50% de 600. Opa, 50% estou falando em metade. Se eu estou falando em metade, eu vou dividir por 2. Então, ó, 600 dividido por 2. Ok? Então, só vocês fazerem a operação como vocês já sabem, trabalhar a divisão, certo? Então, ó, 6 dividido por 2 igual a 3. Então, 2 vezes o 3 igual a 6. Sobra 0. Aqui eu tenho 2 zeros. Esses 2 zeros eu vou levar para a chave. Então, eu mando ele aqui. Então, ó, metade de 600 é igual a 300, certo? Então, a letra A o professor já fez com vocês. Pode ser que vocês já consigam, né, mentalmente ter essa noção. Não é só colocar a resposta no espaço. Letra B, agora 25% de 600. Então, ainda continuo trabalhando com 600, que agora eu quero descobrir 25% desse valor. Então, quando eu falo em 25%, eu vou dividir por 4, né? Aqui, ó, 600 dividido por 4. Eu quero saber, então, apenas uma parte desses 600. Então, ó, 600 dividido por 4. Encontrou o resultado, coloca na frente da letra B. Letra C. Quero descobrir metade, né, 50% de 240. Letra D. Quero descobrir 25% de 240. Letra E. 50% de 360. E a letra F. 25% de 360. Então, percebam que primeiro eu quero descobrir metade dos números, né? E depois eu quero descobrir a metade da metade. Então, por exemplo, lá, letra A. Vamos voltar lá com uma outra maneira para facilitar para vocês. Na letra A eu sei que 50% de 600 é igual a 300, certo? Agora na letra B, 25% de 600. Eu também posso fazer lá, né? Metade da metade. Então, se eu já descobri que 300 é metade de 600, certo? Agora eu vou descobrir a metade de 300, ok? Então, fica aí as duas maneiras de vocês calcularem esse exercício, certo? Agora, pessoal, trabalhando a porcentagem, né, por meio do gráfico de setores, que é muito comum no nosso dia a dia. Vamos à leitura de gráfico.
Número 1. No gráfico abaixo, vemos a estimativa da população brasileira por região para o ano de 2017. Então, nós sabemos, né, que o nosso país ele é dividido em 5 regiões. Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste, conforme a legenda que vocês estão conseguindo visualizar aí. Então, a região Norte é representada na cor azul, a região Nordeste na cor verde, a região Sul na cor roxa, região Sudeste na cor laranja e a Centro-Oeste na cor rosa, ok? E ao lado nós temos o gráfico de setores, né, com as porcentagens. Então, a região Sudeste, a mais populosa, ali com 42%, a região Sul com 14%, a região Nordeste com 27%, região Norte com 9% e a região Centro-Oeste com 8%. Agora vamos às nossas atividades. Responda as questões a seguir de acordo com os dados apresentados no gráfico. Então, letra A. Bem simples, pessoal. Vocês vão precisar voltar no gráfico, visualizar e colocar a resposta. Em qual região era estimada a maior concentração da população brasileira em 2017? Então, só retornar no gráfico, ver, né, onde que está a maior porcentagem, ok? Letra B. Em quais regiões estimou-se que havia menos de 10% da população total do país nesse ano? Então, vocês retornam lá no gráfico, né? E vocês vão ver quais são as duas regiões que estão com menos de 10% de estimativa de população. Letra C. Qual era, em porcentagem, a estimativa para a população brasileira na região Nordeste em 2017? Então, só retornar no gráfico, ver lá qual que foi, né, a porcentagem aí da população para a região Nordeste e coloca lá a representação em número. E a letra D, em 2017, a porcentagem estimada de habitantes para a região Nordeste era maior que a estimada para a região Sul. Então, aí é um comparativo que vocês vão ter que estabelecer. Se sim, de quantos por cento a mais? Então, o professor até colocou aqui na lousa para vocês, né, qual a operação que vocês vão efetuar para encontrar a diferença. Os 27% da região Nordeste e os 14% da região Sul. Qual é a diferença, né, em porcentagem aí entre as duas regiões? Calculem, né, deixem o cálculo na apostila e podem colocar a resposta que vocês encontraram, ok? Então, esses foram os nossos conteúdos de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Se houver alguma dúvida, entre em contato com o professor de vocês lá no grupo de estudos da sua turma. Tchau, até o nosso próximo encontro. Olá, crianças! Dando continuidade aos estudos da apostila de vocês, da aula de número 1, essa reposição de geografia de hoje, ela vai falar ainda um pouquinho sobre direitos trabalhistas e condições de trabalho. Observe a fotografia a seguir. A fotografia número 1, então, ela representa a mulher presidente de rede brasileira de hotéis, fotografia tirada no município de São Paulo em 2014. A imagem número 2, um professor com deficiência trabalhando no município de Tucumã, no Pará, também em 2016. Então, essas duas imagens, elas representam duas profissões, né, duas pessoas em condições de trabalhos diferentes, certo? E com base nessas duas imagens, vocês vão responder a questão aqui abaixo. Por que as situações apresentadas nas fotografias têm grande importância na sociedade atual? Aí, então, vocês vão usar a resposta de vocês, né? Vão escrever aqui com as palavras de vocês, na opinião de vocês, porque essas duas situações, então, têm grande importância na sociedade atual, ok? Número 2. Observe a página abaixo de uma cartilha sobre os direitos humanos. Então, aqui vocês têm uma imagem e aqui a imagem tem a seguinte legenda: todos têm direito de ser diferentes, sem preconceitos e sem discriminação. Então, essa imagem ela foi extraída da cartilha dos direitos humanos e ela está ilustrada por Ziraldo, ok? Aí, com base nessa imagem, vocês irão responder essa questão aqui abaixo.
Que mensagem essa página da cartilha traz? Aí também vocês irão ver qual que é a mensagem aqui, ó. Tá bem explícito aqui, né? Qual a mensagem da cartilha, ok? Aí vocês vão responder a questão aqui abaixo com base aqui nessa imagem, certo? E essa foi a nossa aula repositiva de geografia de hoje. Espero que vocês tenham compreendido. Caso reste alguma dúvida, procure o professor ou a professora lá no grupo de estudo para que eles possam estar auxiliando, certo? Tchau e até a próxima aula. Olá pessoal, estamos aqui dando continuidade à aula de número 1 com a disciplina de Educação Física agora. E hoje nós vamos abordar o conteúdo lutas, né? Vamos entender aí, né, desmistificar a ideia que nós temos de que luta é briga, mas não é, pessoal. Luta é uma modalidade de esporte. Então vamos lá. Ao conteúdo teórico. Antes de iniciarmos nossa atividade sobre lutas, é muito importante começar com a seguinte pergunta. Luta e briga são a mesma coisa? A resposta ela é bem simples. Não, luta e briga não são a mesma coisa, pessoal. Luta é um termo que pode ser empregado de maneira geral a todo combate entre dois ou mais indivíduos, treinados ou não. Luta, caracterizada como esporte, é uma forma ressignificada pela sociedade contemporânea para o entretenimento, criando associações e federações que propõem regras para as modalidades. Então a luta, pessoal, é um esporte, né, que está presente nos Jogos Olímpicos aí, só que apresentam regras, né? Agora brigas. Brigas é o combate corpo a corpo ilegal. Ao contrário das lutas, uma briga pode envolver armas, vários adversários e não tem regras. Está sempre presente a violência e muitas das vezes resulta em ferimentos graves ou até mesmo a morte. Então a luta, pessoal, é um esporte, é uma coisa saudável, né, que está presente no dia a dia nosso, só que apresenta regras, né, não se tem um sentimento aí de rivalidade, de ódio, certo? E a briga não, a briga ela acontece em qualquer lugar, né, pode ser até em desvantagem, certo? Não tem regras, né, é uma coisa maldosa, então a gente tem que saber diferenciar luta e briga, ok? A atividade que nós trouxemos aqui é uma atividade indígena, é o Ruca-Ruca. Eu acho que vocês não conhecem, porém vocês vão conhecer hoje na nossa aula e vão até desenvolver uma atividade. Desconhecida entre o grande público, uma das artes marciais autenticamente brasileiras de maior tradição é o Ruca-Ruca. Este estilo de combate ele foi criado pelo povo indígena Bacairi e povos do Xingu, localizados no estado do Mato Grosso. O Ruca-Ruca é bastante praticado nessa região e representa uma das modalidades de jogo dos povos indígenas, competição esportiva criada no ano de 1996. Então, conforme vocês vão poder observar no vídeo aí, ela é praticada dessa forma, né, pelos povos indígenas, ok? E pessoal, é um esporte entre eles, né? Não é uma briga. Aparentemente parece que eles estão brigando, mas não. É uma luta, é um esporte que eles desenvolvem lá na comunidade deles. Agora, na casa de vocês, né, nós vamos propor uma atividade, é importante que vocês estejam acompanhados de um adulto, né, para vocês efetuarem essa atividade e que façam, pessoal, de maneira saudável, né? Não extrapolem no momento de efetuar. Então, como jogar? Primeiramente, deve ser traçado um círculo no chão de aproximadamente 2 metros de diâmetro. Então, façam um círculo aí, igual aquele círculo da quadra, né, da escola de vocês, onde 2 jogadores ficarão dentro. O objetivo da disputa é encostar com a mão no joelho do oponente. Será considerado vencedor aquele que conseguir encostar 5 vezes no joelho do outro primeiro. Então, vocês vão ficar dentro do círculo, né, em posição aí de combate, né, da luta, e vão tentar encostar no joelho do colega, do oponente que está desenvolvendo atividade com vocês. Vence quem encostar no joelho do adversário 5 vezes, certo? Então essa foi a nossa aula de hoje, a explicação da aula de Educação Física. Espero que vocês tenham compreendido, que vocês desenvolvam de maneira saudável a atividade na casa de vocês. Se quiserem filmar, fotografar, enviar no grupo de estudos da turma,
nós ficaremos felizes em receber, ok? Então, até a nossa próxima aula, até o nosso próximo encontro.